Projeto Ellen G. White. A leitura dinâmica dos livros do Espírito de Profecia. Eventos finais. Autora Ellen G. White. Capítulo 10. O pequeno tempo de angústia. Um tempo de angústia antes que termine o tempo da graça. Na página 33 de Primeiros Escritos, é dito o seguinte: ao início do tempo de angústia, fomos cheios do Espírito Santo ao sairmos para proclamar o sábado mais amplamente. Essa visão foi dada em 1847, quando havia apenas poucos dentre os irmãos do Advento observando o sábado, e desses, somente uns poucos supunham que sua observância era de suficiente importância para construir uma linha de separação entre o povo de Deus e os incrédulos. Agora, o cumprimento dessa visão está começando a ser visto. O início do tempo de angústia, ali mencionado, não se refere ao tempo em que as pragas começarão a ser derramadas, mas a um breve período, pouco antes, enquanto Cristo está no santuário. Nesse tempo, enquanto a obra de salvação está se encerrando, tribulações virão sobre a terra, e as nações ficarão iradas, embora contidas para não impedir a obra do terceiro anjo. O fim da liberdade religiosa nos Estados Unidos. A lei de Deus, pela intervenção de Satanás, irá ser invalidada. Em nossa terra, Estados Unidos, de alardeada a liberdade religiosa terá seu fim. A luta será decidida no que toca ao assunto do sábado e agitará o mundo inteiro. Uma grande crise aguarda o povo de Deus. Muito em breve, nossa nação procurará impor a todos a observância do primeiro dia da semana como dia sagrado. Ao fazer isto, eles não hesitarão em compelir os homens, contra a voz de sua própria consciência, a observarem o dia que a nação declara ser o sábado. Os adventistas do sétimo dia travarão a batalha pelo sábado do sétimo dia. As autoridades nos Estados Unidos e em outros países se levantarão em seu orgulho e poder e farão leis para restringir a liberdade religiosa. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através da voragem para apanhar a mão do espiritismo. Estender-se-ão por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E, sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. A Igreja e o Estado se opõem ao povo de Deus. Todos quanto não se curvarem ao decreto dos concílios nacionais e obedecerem às leis nacionais para exaltar o sábado instituído pelo homem do pecado, para menosprezar o santo dia de Deus, sentirão não somente o poder opressivo do papado, mas do mundo protestante a imagem da besta. As organizações religiosas que recusam ouvir as mensagens de advertência da parte de Deus estarão sob forte engano e se unirão com o poder civil para perseguir os santos. As igrejas protestantes se unirão com o poder papal para perseguir o povo de Deus que guarda os mandamentos. Este poder, semelhante a um cordeiro que se une com o dragão para pelejar contra os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A Igreja apelará para o braço forte do poder civil, e nesta obra unir-se-ão
romanistas e protestantes. Perante os tribunais. Os que viverem perante os últimos dias da história terrestre saberão o que significa ser perseguidos por causa da verdade. Nos tribunais prevalecerá a injustiça. Os juízes recusarão ouvir as razões dos que são leais aos mandamentos de Deus, porque sabem que os argumentos em favor do quarto mandamento são irrefutáveis. Eles dirão: temos uma lei e, de conformidade com a nossa lei, ele deve morrer. A lei de Deus não é nada para eles. Nossa lei lhes é suprema. Os que respeitam essa lei humana serão favorecidos, mas não serão concedidos favores aos que não se submeterem ao falso sábado. Se formos levados aos tribunais, devemos abrir mão dos nossos direitos, a menos que isso nos ponha em conflito com Deus. Não estamos pleiteando os nossos direitos, mas o direito de Deus ao nosso serviço. Os adventistas serão tratados com desprezo. O mesmo espírito despótico que noutras eras tramou contra os fiéis há de tentar extirpar da face da terra os que temem a Deus e obedecem à sua lei. A riqueza, o gênio e a educação hão de aliar-se a fim de cobri-los de ignomínia. Magistrados, perseguidores, ministros e membros de igreja hão de conspirar com eles, de viva voz e com a pena, com ameaça, escárnio e zombaria, hão de tentar derrotar a sua fé. Tempo virá em que, por defendermos a verdade bíblica, seremos considerados traidores. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derribar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, e atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia, obstinação e detêm a autoridade. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Todo o que nesse dia mau se dispuser a servir a Deus com destemor, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e de sua palavra, pois os que forem fiéis a Deus serão perseguidos, seus motivos impugnados, desvirtuados seus melhores esforços e seus nomes repudiados como um mal. Perseguição de todo tipo. As perseguições dos protestantes pelo romanismo, por cujo intermédio a religião de Jesus Cristo quase foi aniquilada, serão mais que igualadas quando o protestantismo e o papado se unirem. Satanás tem milhares de meios de agressão disfarçados, que serão usados contra o leal povo de Deus que guarda os mandamentos para compeli-lo a violentar a consciência. Não precisamos surpreender-nos de coisa alguma que ocorra agora. Não precisamos maravilhar-nos de nenhuma manifestação de horror. Os que espezinham a lei de Deus com pés profanos têm o mesmo espírito dos homens que insultaram e traíram a Jesus sem qualquer remorso. Eles farão as obras de seu pai, o diabo. Os que desejam avivar a memória e ser instruídos na verdade, precisam estudar a história da igreja primitiva durante e imediatamente após o dia de Pentecostes. Estudai atentamente, no livro de Atos, as experiências de Paulo e dos outros apóstolos, pois o povo de Deus em nosso tempo terá de passar por experiências similares. Privados de todo apoio terreno.
As riquezas acumuladas logo serão inúteis, quando sair o decreto de que ninguém poderá comprar ou vender, senão aqueles que tiverem o sinal da besta. Muitos recursos não terão utilidade alguma. Deus requer que façamos agora tudo o que estiver ao nosso alcance para transmitir a advertência ao mundo. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que tenham o sinal da besta. Estivemos perto de ver isto realizar-se na Califórnia há pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Até agora, eles têm sido contidos pelos 4 anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. E então, os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Na última grande batalha do conflito com Satanás, os que são leais a Deus hão de ser privados de todo o apoio terreno, por se recusarem a violar a lei de Deus. Em obediência a poderes terrestres, ser-lhes-á proibido comprar ou vender. Satanás diz: pelo temor de que lhes venha a faltar alimento e vestuário, eles se unirão com o mundo na transgressão da lei de Deus. A terra estará inteiramente sob meu domínio. Alguns serão encarcerados por causa de sua fé. Alguns serão encarcerados por se recusarem a profanar o sábado do Senhor. Como os defensores da verdade se recusem a honrar o descanso dominical, alguns deles serão lançados na prisão, exilados, e outros tratados como escravos. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Mas, ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o tempo e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. Se formos chamados a sofrer por amor de Cristo, seremos capazes de ir para a prisão, confiando nele como uma criancinha confia em seus pais. Agora é o tempo de cultivar fé em Deus. Muitos serão condenados à morte. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus e, se Ele quiser, que sejamos mártires por amor à verdade. Isso poderá ser o meio de conduzir muitos outros à verdade. Muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar a vida, e muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Há perante nós a perspectiva de uma luta contínua, com o risco de prisão, perda de propriedade e da própria vida, para defender a lei de Deus. Requer-se-á dos homens que rendam obediência a editos humanos em violação da lei divina. Os que forem fiéis a Deus serão ameaçados, denunciados, proscritos, serão entregues pelos pais e irmãos e parentes e amigos, até mesmo à morte. Não havemos de ter a coragem e a fortaleza dos mártires de outrora enquanto não chegarmos à posição em que eles se acharam. Caso deva haver uma volta da perseguição, será dada graça para despertar toda a energia da alma para mostrar verdadeiro heroísmo.
Os discípulos não foram revestidos de coragem e fortaleza dos mártires, senão quando essa graça se tornou necessária. Como permanecer firme sob perseguições? Notaremos que precisamos desprender-nos de todas as mãos, exceto a mão de Jesus. Amigos mostrar-se-ão aleivosos e nos trairão. Parentes, enganados pelo inimigo, julgarão prestar serviço a Deus, opondo-se a nós e envidando o máximo esforço para colocar-nos em situações difíceis, esperando que neguemos a nossa fé. Em meio, porém, das trevas e do perigo, podemos depositar nossa mão na mão de Cristo. A única maneira pela qual os homens poderão permanecer firmes no conflito é estar arraigados e firmados em Cristo. Eles precisam receber a verdade como é em Jesus. E somente quando é apresentada desta maneira pode a verdade suprir as necessidades da alma. A pregação de Cristo crucificado, Cristo justiça nossa, é o que sacia a fome da alma. Quando firmamos o interesse das pessoas nesta grande verdade central, fé, esperança e coragem advém ao coração. Por causa de sua fé, muitos serão privados de um lar e herança neste mundo. Mas, se entregarem o coração a Cristo, recebendo a mensagem de sua graça e confiando no seu substituto e fiador, o Filho de Deus, ainda poderão encher-se de alegria. A perseguição espalha o povo de Deus. Em vários lugares, ao ser incitada a hostilidade contra os que observam o sábado do Senhor, talvez se torne necessário que o povo de Deus se mude desses lugares para outros em que não sejam combatidos tão severamente. Deus não requer que seus filhos permaneçam onde, pela atitude de homens ímpios, sua influência perca o efeito e sua vida seja exposta ao perigo. Quando a liberdade e a vida correm perigo, não é meramente nosso privilégio, mas nosso claro dever ir a lugares em que as pessoas estejam dispostas a ouvir a palavra da vida e onde as oportunidades para pregar a palavra sejam mais favoráveis. Logo chegará o tempo em que o povo de Deus, por causa da perseguição, será espalhado em muitos países. Os que receberam uma educação equilibrada sair-se-ão bem onde quer que estiverem. A perseguição conduz à unidade entre o povo de Deus. Quando a tempestade da perseguição realmente desabar sobre nós, as verdadeiras ovelhas ouvirão a voz do verdadeiro pastor. Abnegados esforços serão envidados para salvar os perdidos, e muitos que vaguearam longe do aprisco retornarão para seguir o grande pastor. O povo de Deus se coligará e apresentará ao inimigo uma frente unida. Em vista do perigo comum, cessará a luta pela supremacia e não haverá disputas sobre quem será considerado o maior. A crise torna mais evidente a interferência de Deus. De vez em quando, o Senhor tem manifestado sua maneira de agir. Ele está atento ao que se passa na terra e, quando tem havido uma crise, tem se revelado e interposto para impedir a realização dos planos de Satanás. Muitas vezes tem permitido que questões concernentes a nações, a famílias e a indivíduos cheguem a uma crise para que a sua interferência se torne evidente. Então, ele tem deixado que se conheça o fato de que há um Deus em Israel que ampara e defende seu povo. Quando a oposição à lei de Jeová quase for universal, quando seu povo for oprimido e afligido pelos semelhantes, Deus intervirá. As fervorosas orações de seu povo serão atendidas, pois ele gosta que o seu povo o busque de todo o coração e confie nele como libertador.
Durante algum tempo, será permitido que os opressores triunfem sobre os que conhecem os santos mandamentos de Deus. Até o fim, Deus permite que Satanás revele seu caráter como mentiroso, acusador e assassino. Assim, o triunfo final de seu povo tornar-se-á mais acentuado, mais glorioso, mais cabal e completo. A aflição purifica o povo de Deus. Logo, há de haver perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus. Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente ao que é necessária para a sua purificação, seu bem presente e eterno. Purificará sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim do seu ministério na terra. Tudo o que ele traz sobre a igreja, em forma de provações e aflições, falo para que seu povo adquira mais profunda piedade e maior força para levar a todas as partes do mundo as vitórias da cruz. Aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são os agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. O áudio que você ouviu faz parte de um projeto missionário destinado a pessoas cegas e não alfabetizadas, sendo proibida a venda e comercialização do mesmo. Os direitos no Brasil do livro Eventos Finais, da escritora Ellen G. White, são da Casa Publicadora Brasileira.